Bem-vindos ao canal Lá Poderosamente. O versículo de hoje é 2 Coríntios 12, versículos 1 ao 10. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Irmãos, irmãs, esta é a palavra de Deus. Senhor, nós clamamos pela Tua graça neste momento. Pedimos humildemente que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente e o nosso coração. Que seja Ele a direcionar, a guiar cada passo deste nosso estudo de hoje, para que a gente possa, de fato, compreender a profundidade da Tua palavra e aplicar isso em nossas vidas com verdadeira sabedoria e serenidade. Entramos agora na nossa análise teológica e doutrinal. Bom, o apóstolo Paulo fala aqui sobre um espinho na carne. E o tema que amarra toda essa passagem é justamente a necessidade desse espinho para ancorar a nossa alma. Mas o que seria isso na prática? Um espinho na carne é uma limitação profunda, um sofrimento prolongado ou uma provação muito severa que Deus permite exatamente para impedir que o nosso coração se exalte e caia naquela velha armadilha do orgulho. Nas nossas vidas hoje, isso pode aparecer de várias formas, sabe? Pode ser uma doença física persistente, uma luta emocional da qual não conseguimos escapar, ou até mesmo dificuldades financeiras e familiares constantes. São aquelas situações que nós simplesmente não conseguimos resolver por conta própria. E elas servem para nos lembrar todos os dias da nossa absoluta dependência do Senhor. E é bem a partir desse ponto que emerge a belíssima doutrina cristã da graça e da santificação. Porque veja bem, neste contexto bíblico, a graça não é apenas Deus tirando a dor com uma varinha mágica. A graça é a presença capacitadora e a provisão suficiente de Deus bem no meio do nosso sofrimento. É o Senhor nos ensinando com todo o amor que, muitas vezes, a resposta para a nossa aflição mais profunda não é o alívio imediato, mas sim a presença constante dEle. É essa presença que nos sustenta, que nos acalma e que nos purifica, dia após dia. Então, nós vemos aqui um contraste incrivelmente reconfortante entre a nossa fraqueza e a força divina. É o grande paradoxo do reino de Deus. A nossa fragilidade natural não é, de forma alguma, um obstáculo para o Senhor. Pelo contrário, é o cenário perfeito para Ele agir. O verdadeiro poder espiritual ganha vida e se aperfeiçoa exatamente onde as nossas habilidades humanas terminam. Quando nós aceitamos com serenidade que somos falhas e limitados, nós abrimos um espaço sagrado para o poder de Cristo atuar através de nós. Vamos observar agora alguns princípios de fé essenciais. O primeiro princípio é a aceitação da fraqueza. Baseado no versículo 9 que acabamos de ler, a lição espiritual principal aqui é que abraçar as nossas limitações é a postura necessária, até obrigatória, para receber a força de Deus. Quer a gente esteja lidando com as profundas ansiedades dos tempos modernos ou com uma dor física real, nós precisamos reconhecer essa fraqueza diante dele. Sem essa aceitação humilde, a gente acaba impedindo o agir perfeito da sua graça em nós. O segundo princípio é a suficiência da graça. O versículo 10 nos assegura com todas as letras que a graça de Deus é suficiente para suportarmos as estações de mais profunda necessidade, seja enfrentando perseguições, ouvindo insultos ou passando por angústias prolongadas. Qualquer cristão hoje pode descansar e respirar fundo nessa certeza. A graça de Deus basta. A gente não precisa ficar tentando gerar força por conta própria. A provisão dele já é o suporte inabalável que precisamos para viver. E então chegamos ao princípio de transformar a dor em propósito.
Paulo declara que se regozija nas fraquezas. Claro, isso não significa ter prazer na dor em si, mas sim aprender a encontrar um propósito superior no meio das dificuldades. Nós podemos sim ter paz em meio às aflições porque compreendemos que são exatamente essas lutas que criam as condições para que o poder de Cristo repouse sobre nós. A nossa dor acaba sendo transformada no instrumento que Deus utiliza para moldar o nosso caráter e manifestar a glória dele. Vejamos agora algumas conexões bíblicas importantes. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 29, a palavra diz: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Essa promessa maravilhosa lá do Antigo Testamento se conecta de uma forma muito direta com essa experiência de Paulo. Deus não está procurando a nossa força humana. Na verdade, Ele concede, de maneira muito específica, o seu grande vigor justamente para aqueles que já não têm mais forças em si mesmos. É lindo pensar nisso, não é? E na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 6, nós somos relembrados de um princípio vital. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Isso solidifica tudo o que estamos conversando e explica perfeitamente o porquê do espinho ter sido necessário na vida do apóstolo e nas nossas também. O nosso Deus resiste ao orgulho. Portanto, a nossa fraqueza atua como uma verdadeira âncora, garantindo que mantenhamos uma postura contínua de humildade. É unicamente nesse solo quebrantado da humildade que a graça de Deus consegue fluir de maneira livre e abundante em nossas vidas. E para encerrarmos, deixo aqui um momento de reflexão. Vamos refletir calmamente sobre isso. Qual é o nosso espinho na carne e como nós podemos permitir que a graça de Deus se aperfeiçoe nessa fraqueza hoje? Pensemos nisso. Que Deus siga abençoando plenamente a vida e os empreendimentos de cada um e sigamos crescendo na fé em Cristo Jesus e no estudo da Palavra de Deus. Agradeçamos neste dia pelo precioso dom da vida, pelas pequenas bênçãos diárias e por nossas famílias. Que Deus siga abençoando enormemente a vida e o lar de cada um de nós.